gente inelegível para o Bolsonaro é pouco. Vejam bem, o Lula, que não cometeu nenhum crime, ficou preso um tempão. A Dilma, que era a pessoa mais correta e honesta do mundo, sofreu impeachment por causa de pedaladas fiscais, ou seja, o que todo governo faz, que é rolar a dívida. Aí, pós-Dilma e principalmente pós-Comissão da Verdade, que incomodou muita gente, eu não vou me estender aqui, mas vamos lembrar que durante no julgamento da Dilma, houve um cara de segundo escalão, um deputado, que veio com o livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o pior torturador, o horror da Dilma, porque é o torturador da Dilma, e fez o voto dele com o livro do Carlos Alberto Brilhante Ustra na mão. Quem foi esse cara? Jair Bolsonaro. Ora, esse cara foi eleito presidente. Por uma diferença pequena de votos, mas foi eleito presidente. E esse cara banalizou a maldade no Brasil. Se o Brasil já era um país desde a escravidão, violento, racista, etc., o Jair Bolsonaro, cujo nome não vou mais repetir aqui, piorou muito a situação. Quer dizer, um cara que disse para uma deputada, só não te estupro porque você é muito feia. Ou seja, se fosse bonita, então ele estuprava. Um cara que tem, num país tão violento como o Brasil já, tem o bom gosto de se apresentar com as pessoas fazendo gesto de arminha com a mão. Quer dizer, incentivando e fazendo com que as pessoas, principalmente os mais jovens, os adolescentes, acham bacana você sair por aí dando tiro, não é? E um cara que, enfim, fez com a economia o que fez, que só não foi ditador porque não conseguiu, porque o Congresso estava mais ou menos dividido. Vejam que ele perdeu por pouco a eleição, inclusive, não é? Ele perdeu por pouco, não porque a diferença de votos tivesse sido tão pequena, porque a Polícia Federal parou várias estradas que vinham do Nordeste para votar, de cidades pequenas do Nordeste para votar. Quer dizer, até a Polícia Federal estava ali na mão dele, não é? Então, para esse cara, isso é crime, né? A polícia impedia as pessoas de chegarem nos seus locais de votação, parar os ônibus que vinham de regiões mais pobres, que são as regiões que votam no Lula, não é? Quer dizer, com tudo isso, simplesmente tornar o Bolsonaro inelegível é muito pouco, porque não é para ele voltar daqui a 8 anos e tentar de novo, e eventualmente, dependendo das reviravoltas que a política der, se reeleger daqui a 8 anos. Ele tinha que não poder se reeleger mais e tinha que ir para a cadeia. Ele cometeu muitos crimes, e nós sabemos disso. Então, e a nossa ditadura aqui criou, no final da nossa ditadura, acho até mesmo porque havia uma pressa na sociedade de acabar com a ditadura, não é? E de anistiar. Isso eu sei porque quando eu participei da Comissão da Verdade, eu entrevistei muitos parentes e muitos presos políticos, não é? E parentes dos desaparecidos políticos, etc. Então, houve um certo apoio a se criar uma anistia para os dois lados, que é, na verdade, uma aberração, eu imagino que jurídica, vou dizer aqui no meu palpite leigo em relação à jurisprudência, mas veja, como é que você pode considerar que são equivalentes dois lados? O lado de quem, lutando contra a ditadura, teve gente, sim, que jogou alguma bomba, teve 2 mortos apenas pelos militantes, né, que as circunstâncias, eu me lembro que o Lamarca estava levando, quando ele estava fugindo, ele pegou de refém um soldado que estava perseguindo ele, e no caminho ele não conseguia mais arrastar o soldado, e se ele soltasse, o soldado ia dizer onde ele estava, então ele matou esse soldado, e teve um outro morto, eu não lembro em que circunstância. Mas nenhum deles, quer dizer, nenhum desses 2 foi morto sob tortura, nenhum deles foi uma forma cruel, foram defesas de quem estava ali, né, tentando se salvar. E, no entanto, na hora que você equipara os crimes comuns, que são os crimes de matar alguém, é crime, não estou dizendo que não seja, com os crimes de tortura e a polícia e o exército são responsáveis pelos presos sob sua custódia. Né? Se você está preso, Kim, e eu tenho que cuidar de você, eu tenho que manter a sua integridade física e moral. Eu não posso nem te torturar, nem te humilhar, não é? Espero que isso nunca aconteça, que eu nunca tenha que prender nem você nem ninguém. Mas enfim, e a ditadura torturou e matou e desapareceu com corpos, que é o pior crime. Até hoje tem mães
procurando seus filhos, né? Muito pouca gente foi encontrada, né? Então, essa anistia para os dois lados criou na população menos informada, uma opinião que, assim, eram dois lados, era uma guerra. Enfim, numa guerra um ganha, outro perde. Então, numa guerra é legítimo que um é derrotado e o que derrotou o outro não é criminoso, né? Mas não era uma guerra, as condições não eram iguais. Era o exército armado e alguns militantes ali, um pouco sonhadores, eu acredito, quer dizer, não deu certo a derrubada da ditadura pelos militantes, mas de qualquer maneira eles estavam lutando contra um Estado opressor e assassino. Então não tem dois lados, assim, nesse sentido dessa equiparação, não é? Então a anistia não pode ser para os dois lados. E, no entanto, foi. Porque, inclusive, alguns familiares apoiaram que fossem anistidos para os dois lados na pressa de libertar os seus parentes, né? E com isso se criou a ideia de que eram dois lados equivalentes, e não são. Não foram e não são. E nesse contexto, quer dizer, continuando, embora aqui não tenha sido uma ditadura o governo Bolsonaro, nós não devemos defender a anistia para ele, assim como, retroativamente, eu não defenderia a anistia para os militares e torturadores dos presos políticos dos anos 60 e 70. Né? Para o Bolsonaro não deve ter anistia. Não tem por que ele ser anistiado, porque ele era senhor de si, ele sabia tudo o que ele estava fazendo, né? E ele riu, quer dizer, ele imitando gente morrendo de falta de ar da Covid. Quer dizer, isso não é uma figura pública. Né? Isso é um cara perverso, perverso no sentido psicanalítico, quer dizer, aquele que tem prazer em ver o sofrimento do outro. Isso é o sentido psicanalítico da perversão. Não é a homossexualidade que é perversão para a psicanálise, isso é perversão para os conservadores. Né? O que é perversão é você ter prazer em assistir e zombar do sofrimento alheio. E o Bolsonaro é um perverso. Né? Ele poderia ser um estuprador de criancinhas. Ele escolheu não ser um estuprador de criancinhas, mas ser um zombador de pessoas morrendo de falta de ar na Covid, para a qual ele demorou muito para trazer as vacinas. Aí tem isso mais nas costas dele, não é? Quantidade de gente que poderia não ter morrido se ele tivesse trazido antes as vacinas. Esse livro, que chama Tempo Esquisito, que são os ensaios que eu escrevi durante a pandemia, para aqui e para ali, para a revista do Instituto Moreira Salles, para o blog A Terra é Redonda, para vários lugares eu escrevi vários textos, juntei todos, e um deles inclusive chama Naturalizamos o Horror, né, para falar ainda do Bolsonaro, etc. Né? Nós nos acostumamos com quase tudo, mas não devemos nos acostumar com tudo, né, com pessoas morrendo de falta de ar durante a Covid, não deveríamos nos acostumar.